A internet entrou em polvorosa essa semana quando foi noticiado pelo Washington Post, um jornal de respeito, que a administração Trump teria proibido o CDC, que é o Centers for Disease Control, os Centros de Controle de Doença nos Estados Unidos, uma organização governamental que basicamente monitora tendências em questão de saúde e epidemias e coisas do tipo. Eles teriam proibido o CDC de usar 7 palavras. Por que eu tô fazendo 5? De usar 7 palavras em seus estudos. Eles estão proibidos de usar essas 7 palavras. Foi isso mesmo que aconteceu? Bom, se eu estou fazendo um vídeo aqui, é bastante óbvio que não foi o caso. Plantão do Easy. Isso deve ter pulado na sua timeline. Definitivamente pulou na minha. Eu vou ler alguns tweets aqui que eu separei para mostrar qual foi a reação das pessoas em relação a isso e quão pouco as pessoas leem e vão atrás das histórias, por mais que a gente esteja avisando sempre que constantemente é basicamente a nova mensagem do meu canal. Nunca fique com raiva de algo que você leu. No mínimo, pelo menos, vá além da manchete, leia a história inteira, leia outras matérias, tente ler o contraponto, porque quase sempre essas histórias que revoltam todo mundo não estão sendo noticiadas exatamente de forma verossímil. Até porque, como eu já falei aqui, jornalismo é um negócio e raiva e revolta, indignação rende mais cliques, rende mais visualização e dá pra entender por que os caras fazem isso, né? As 7 palavras que teriam sido supostamente banidas são a diversidade, feto, transgênero, vulnerável, entitlement, que eu não sei como traduzir bem para português. Entitlement seria aquilo que alguém tem por direito, basicamente. Por exemplo, a aposentadoria é um entitlement, a saúde pública é um entitlement, a rede social de segurança, basicamente, é um entitlement. Science-based, ou seja, baseado em ciência, e evidence-based, ou seja, baseado em prova. Como você pode ver, essas palavras não combinam muito, de forma geral, com a plataforma republicana. Elas podem ser vistas como pautas da esquerda, vamos dizer assim. E aí o Washington Post revelou que rolou uma reunião e aí o CDC estaria proibido de usar essas palavras em seus relatórios, em seus estudos, porque fica parecendo, são palavras que remetem a uma pauta de esquerda e o governo Trump, sendo republicano, sendo de direita, que é vetar estudos científicos que se baseiam, que usem essas palavras. Coisa absurda, se fosse verdade. Aí, olha aqui, Sandra Coutinho, que é, de acordo com a biografia dela no Twitter, correspondente da TV Globo, ou seja, ela é uma jornalista. Ela tweetou: governo Trump proíbe Centro de Controle de Doenças, ela escreveu contra doenças, tudo bem. CDC de usar palavras como transgênero, diversidade, prova científica, feto. Volta às trevas. E ela linka a matéria do Washington Post. Aqui, a Débora Leão falou: eis que a nova língua chega com força total na Trumpolândia. Funcionários do CDC proibidos de usar algumas palavras nas propostas de orçamento. As palavras feto, diversidade, transgênero, evidências científicas, né, entre outras. Ela linkou apenas algumas. Elisandra Pontes tweetou: Trump proibiu o uso de palavras. Trump proibiu. O Trump pessoalmente falou: não pode. Trump proibiu o uso de palavras como feto, baseado em evidências, e transgênero nos documentos de orçamento do CDC de 2018. E tem gente discutindo direita e esquerda nos comentários da notícia. Carapanã falou: governo Trump proíbe que os funcionários do CDC, Centro de Controle de Doença, usem as seguintes palavras ou expressões nos documentos para o próximo ano fiscal: vulnerável, diversidade, transgênero, feto, baseado em evidências, baseado em ciências. Artemis: o Trump proibiu o CDC, Centro de Controle de Doenças, de usar as palavras evidence-based, science-based, e se isso não resume essa administração, não sei o que resumirá. Thiago Vidigal diz: não é que ignorante do Trump. Eu acho sensacional quando as pessoas leem uma manchete, claramente não entendem o que realmente aconteceu e saem chamando as outras de ignorante. É uma ironia sensacional. Não é que o ignorante do Trump mandou banir essas palavras escritas em capitais dos relatórios do CDC. Duvido é que um burro como ele as tenha escrito. Deve ter sido alguns dos evangelistas fanáticos que com ele colaboram. A CNN diz: word ban at CDC includes vulnerable, fetus, transgender. Word ban. Um banimento de palavras. O que não está tendo a mesma atenção é o fato de que a Brenda Fitzgerald, que é a diretora do CDC, falou de forma clara, concisa, não ambígua: não existe
banimento de palavra alguma no CDC. O que aconteceu é até bastante simples, explicou a diretora do CDC. Como essa presidência é de direita, é republicana, e o Congresso também está basicamente nas mãos dos republicanos, pelo menos por enquanto. Tanto o Senado como a House of Representatives, as duas partes do Congresso, e House of Representatives seria mais ou menos a Câmara de Deputados lá deles. Ambas essas duas partes do Congresso estão dominadas por republicanos, e são eles que aprovam orçamento para as agências governamentais. Ou seja, quando uma agência vai propor o orçamento para esses caras de direita republicanos, o melhor é evitar deixar muito descarado, muito óbvio que a parada tem, digamos, um viés de esquerda, por mais que não seja o caso. Porque esses caras, sendo ultrapartidários, o que é uma tendência natural da política, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto em qualquer lugar, eu diria, ao verem essas palavras na proposta do orçamento, vão imediatamente pensar: esse esquerdismo aí aqui não tem mais vez, cancela essa merda, não dá orçamento e foda-se. O que o CDC estava dizendo pra galera, através dessa reunião com os seus funcionários, é o seguinte: tente não deixar isso muito óbvio, tente não fazer parecer que o estudo vai ter uma postura partidária, porque essa galera, eles só conseguem ver preto e branco. Então tente não deixar muito na cara, tente fazer com que a sua proposta de orçamento não seja barrada já na porta por suspeita de que é esquerdismo. É isso, é só isso. Nenhuma palavra foi banida. O CDC vai continuar fazendo pesquisas que abrangem todos esses temas, essas palavras banidas. Não tem nada a ver com banimento, não é uma política clara de que não pode mais falar dessas coisas. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente o fato de que tem 51 senadores republicanos contra 47 senadores democratas, e isso obviamente vai influenciar o tipo de coisa que eles aprovam para orçamento. Na Câmara deles, então, a diferença é ainda maior. Tem 239 deputados republicanos contra 193 deputados democratas. Então, ou seja, não tem nada a ver com banimento nenhum. É simplesmente, olha, tá vendo que quem tá mandando agora são os republicanos? Vamos tentar ser um pouco mais sutis. É uma merda que a gente tem que fazer esse tipo de coisa? Certamente é. Mas ninguém tá sendo proibido de coisa alguma. É uma recomendação para ajudar com que o orçamento relativo a programas ou estudos que envolvam essas palavras passem de forma mais suave por um Congresso que está nas mãos de um partido político que, de forma geral, tem uma certa animosidade contra esses temas. É isso! O Trump não baniu coisa alguma, o governo Trump não baniu coisa alguma, nenhuma palavra foi banida. Fake news, para variar, fake news. Alguém foi falar com alguém que estava nessas reuniões, dizendo assim: ó, galera, vamos evitar essas palavras aqui para facilitar, para garantir que a gente vai conseguir o orçamento que a gente quer dos republicanos. Alguém não entendeu bem a porra da reunião e saiu alardeando isso pro Washington Post e para outros veículos de comunicação, e aí pronto, tá instaurada fake news. A maior ironia disso tudo é que teve um cara, quem foi deles? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver de novo aqui, traz aqui na tela. Quem que foi que falou de nova língua? Foi essa Débora Leão. Ela falou: eis que a nova língua chega com força total no tribunal. Ela está sendo enganada pelos veículos de comunicação partidários que não entenderam ou então se beneficiam em noticiar a coisa de forma errada. Ela comprou completamente essa versão da história e ela se acha na postura moral, na postura intelectual de apontar que, nossa, isso aí tá parecendo 1974. Tá mesmo! A questão é que você não é o protagonista da história, você caiu na mentira do Ministério da Verdade. Então é isso, gente. Como sempre, eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui. Sempre, sem exceção, que acontecer alguma notícia que é muito revoltante, se tiver a ver com política especialmente, dê uma olhada mais a fundo, não leia só a manchete, não leia só o tweet, vá atrás de saber de fato o que aconteceu, porque quase sempre não é exatamente o que está sendo dito para você, e eles mentiram ativamente, muitas vezes ativamente para você, porque eles sabem que isso faz com que você clique, isso faz com que você compartilhe, o que é irônico, porque tem gente compartilhando isso aí que eu tenho certeza que nem leu a matéria, só viu assim: Trump proibiu que se fale de ciência. Como isso reforça a sua forma de ver o mundo, já passa pra frente. Foda-se. Foda-se o que aconteceu. Não sei nem o que foi dito de verdade, não sei o que o Trump realmente falou, mas estão dizendo aí que ele fez isso, eu não gosto do Trump, então foda-se. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha servido pra esclarecer um pouco a coisa. Vou ficando por aqui, tenho muita coisa pra fazer aqui hoje em casa, e até a próxima.
Eu acho uma merda, é uma merda que a mídia tradicional atual me coloca constantemente na posição de ter que falar assim, o Trump não fez isso, ele não falou isso. Constantemente. Porque eles não percebem que isso fortalece a base desse cara. Eles não percebem isso. Isso fortalece a base dos caras. Porque o cara que apoia o Trump, ele vê isso, essa teoria de conspiração do Trump, que a mídia tá contra ele, que eu acho meio absurda, infelizmente é uma profecia que se autocumpre. Porque o Trump fala uma bobagem dessa e ele fica parecendo um paranoico maluco. Mas aí a CNN e o Washington Post fazem uma bosta dessa e confirmam o que o maluco falou. Aí complica, né, velho? Aí o cara vai acabar sendo reeleito e vão continuar sem saber por que isso aconteceu.